ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Muito obrigado pela sua companhia. Chega mais, você que já nos acompanha, vem aproveitar mais uma edição daquelas históricas. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Aproveite, sem moderação, de tudo aquilo que o Vejam Só oferece, muito conhecimento, muita instrução, muita provocação também. E o nosso objetivo aqui, obviamente, é edificar a sua vida, que você se interesse pelo conteúdo das Escrituras e, obviamente, pela teologia também e se aprofunde no conhecimento. Já fica aqui para você meu perfil no Instagram, chega por lá, mais uma plataforma aí para a gente poder interagir, conversar, @zeca_pereira. Deixo também as redes sociais do Vejam Só. Você nos encontra no Facebook e no Instagram, Programa Vejam Só. Lá você tem toda a comunicação com o programa, tá bom? Além disso, e quero reforçar, destacar aqui com você, o nosso canal lá no YouTube, Programa Vejam Só. Se inscreva no canal, é totalmente de graça, como diz o poeta. Chega por lá, tá bom? Se inscreva lá no canal, você vai ter acesso aos programas que nós gravamos, né, os atuais, e também tem uma playlist lá com programas marcantes, antigos, aqueles que fazem parte da nossa história. Além disso, você consegue acompanhar lá no nosso canal do YouTube as nossas gravações ao vivo, tá bom? Nós estamos ao vivo normalmente segundas, terças e quartas, no período da manhã. Você que está inscrito e ativou as notificações, você sempre vai receber um alerta e vai poder nos acompanhar ao vivo. Então, se inscreva no canal, ative as notificações, tá bom? Para finalizar, o Vejam Só também está em todas as plataformas de áudio. Você consegue ouvir naquele formato podcast, né? O Vejam Só. Então chega por lá, qualquer uma das plataformas, muito conteúdo do Vejam Só para você, tá bom? Para a gente ganhar tempo no nosso debate de hoje, eu vou apresentar aqui os nossos convidados para a gente começar a nossa conversa, que é um daqueles temas que promete ter muito assunto. Recebemos hoje aqui nos nossos estúdios o professor Átila Ribeiro, ele que é lá do Instituto Teológico Dunamis. Errei, né, a pronúncia que você gosta. O homem é exigente, cara. Até na pronúncia, mas tá bom, mas tá certo. Como um bom professor, tem que ser exigente mesmo. Lógico. Graça e paz, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Alegria recebê-lo. Graça e paz, Zeca. Graça e paz, pastor Cícero. Graça e paz a todos os telespectadores, todos aqueles que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui mais uma vez. Sempre que chego aqui, sou muito bem recebido. É uma alegria. Quando eu recebo o convite, eu fico ansioso para que chegue o dia, porque é muito bom estar onde nós somos bem recebidos. Então, um grande abraço aí a todos os produtores aqui do Vejam Só, em especial a nossa irmã Angélica, que sempre entra em contato conosco, que é uma pessoa especial na nossa vida. Também quero estender meu agradecimento ao pastor Cícero. É um prazer conhecê-lo aqui pessoalmente. Tá? Um privilégio poder dialogar desse assunto tão importante com o senhor, uma pessoa com um cabedal de conhecimento nesse nível, e falar dessa doutrina que, no meu ver, é uma das doutrinas mais importantes do cristianismo. Aqui está o pilar, aqui está o fundamento do cristianismo. Bom, é um prazer estar aqui. Eu quero estender meu abraço a todos os meus alunos do Instituto Teológico Dunamis, meus alunos do curso de hebraico bíblico, do curso de grego bíblico, do curso de teologia, tanto presencial quanto online, em especial a minha secretária, a secretária mais linda do Brasil, irmã Letícia. Te amo, a minha esposa. Deus abençoe poderosamente meus filhos, Taná e Yuri, meu pastor Fabrício Cardoso. Beijo no coração, é sempre bom ter amigos que oram por nós. E a todos os meus amigos que, direta ou indiretamente, contribuíram para que eu estivesse aqui, mais uma vez, podendo defender aqui a sã doutrina, a ortodoxia cristã. Deus abençoe e recompense vocês infinitamente mais. Muito obrigado, pastor Átila. O carinho é recíproco, o irmão sabe disso, é uma alegria de fato tê-lo aqui. E, enquanto o Átila falava, os contatos pessoal quanto do Instituto já apareceram aí para você, o canal no YouTube também. Mas tem material demais por lá. Chega por lá que vai ser bênção na sua vida, tá bom? E é aquilo que eu digo sempre. Se inscreva, curta as postagens, o conteúdo. Vai abençoar demais a vida dos nossos irmãos também, com uma atitude muito simples e rápida e fácil para você que nos assiste. De novo, obrigado, viu, meu irmão, pelo carinho. Uma alegria recebê-lo aqui no programa. E temos o privilégio também de receber nessa oportunidade o pastor Cícero Serafim de Oliveira. Ele que é da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Taubaté.
Entretanto, contudo, porém, a igreja que o irmão congrega é em São José dos Campos. São é José isso. dos Campos. Graça e paz. Seja bem-vindo, pastor. Graça e paz, Zeca. Graça e paz, pastor Átila. Graça e paz a todos vocês que estão aí do outro lado nos assistindo. É um prazer, mais uma vez, poder estar aqui nesta noite para, conforme já disse o pastor Átila, tratar de um assunto tão importante e, ao mesmo tempo, difícil de se destrinchar, né? Não é fácil, não, tá? Nós vivemos aí no meio teológico com diversas vertentes e, dentro da Bíblia, nós vemos que alguns temas há que podemos destrinchá-los, um de uma maneira, outros de outra, e daí a necessidade de nós atentarmos não para aquilo que nós pensamos somente, mas também para aquilo que o nosso companheiro pensa, porque nós vivemos num Estado democrático de direito e é certo que se fala tanto em teocracia, mas a teocracia verdadeira acabou lá nos dias de Samuel, já há quase 3.000 anos, ou mais de 3.000 anos atrás, né? E nós temos aí a palavra de Deus, e é por isso que hoje há tantas igrejas, até mesmo em nossos dias, porque um pensa de uma maneira, outro pensa de outra, e nós devemos conviver com todas da melhor maneira, né? E respeitando o pensamento dos nossos companheiros. Mas é importante nós estarmos aqui, tá? Está aqui também minha esposa, hoje como minha cooperadora ali, né? Boa. E muito bom, vai ser mais difícil, porque falar na frente da esposa... A responsabilidade aumenta. Pastor Cícero, passa a informação da igreja, o endereço direitinho para quem nos assiste, por favor. Sim, nós estamos... a igreja está sediada ali em São José dos Campos, tá? Na rua Martins Fontes, número 41, região central de São José dos Campos. Temos ali nosso pastor Hilário, com o qual nós estamos trabalhando já há algum tempo. Boa. Então, inclusive, enquanto o pastor Cícero falava, os contatos que ele disponibilizou já apareceram aí para você também, se você quiser outras informações da igreja ou conhecer um pouquinho melhor o ministério do irmão, inclusive publicações também do pastor Cícero, pode mandar uma mensagem para ele lá que ele te orienta direitinho, tá bom? De novo, obrigado, viu, meu irmão, Sim. pelo carinho, tá bom? Vamos colocar na tela aí o tema de hoje, e a pergunta é: Jesus era 100% homem e 100% Deus? É um debate que, obviamente, dentro da teologia já tem história, e aqui no Vejam Só também, inclusive recentemente o pastor Cícero veio debater o assunto. E esse debate acontece porque no dia, viu, pastor Cícero, que o irmão veio aqui debater, a gente tinha alguém aqui na audiência, assistindo em casa, e cavou uma vaguinha no programa, mandou uma mensagem lá: me chama que eu vou. Foi isso mesmo? Quando ele desafiou, ele disse bem assim: eu gostaria que um teólogo me provasse isso, isso e isso. Eu disse: bom, embora eu não sou mas eu sou um. Bem, então ele já vai começar, inclusive, por aí já. Meus irmãos, vocês vão ter a fala inicial, tá bom? Para colocar o caminho que vocês querem defender durante o programa. Aí depois, nas outras participações, nós vamos marcar um tempinho de 4 minutos, Sim, só para a gente poder dividir e ficar certinho. Mas assim, eu repito aqui, tanto para quem está em casa quanto para vocês. É bem tranquilo. Se precisar passar um pouquinho para terminar o raciocínio, depois a gente acrescenta, não é nada rígido, tá? Bem tranquilo, a ideia é só para dar uma organizada aqui, tá bom? Como diz aquele meme, né? É bagunçado, mas tem gerência, tá bom? Átila vai começar, pastor Cícero fala na sequência. Antes, deixa eu só deixar aqui um abraço pro pessoal lá de Angola que nos assiste. Rapaz, a nossa audiência lá em Angola é demais, enorme. Obrigado a todo o povo de Angola, de maneira específica, Aldair Januário, que nos acompanha pelo YouTube, tá bom? Nas nossas transmissões lá no nosso canal. Vai lá você também para nos acompanhar. Um abraço, meu irmão. Inclusive, estou devendo pro professor e pastor Wilson Amaral uma live lá com o pessoal de Angola. Nós vamos marcar isso daí para ser bênção lá no povo também de Angola. Deus abençoe, meus irmãos. Vamos lá, Átila. Responda a nossa pergunta. Ok. Bom, como vocês viram aí, pessoal, eu fui desafiado. E se você tentar me desafiar, considere-se aceito o desafio. Em qualquer tema na ortodoxia cristã. Só para brincar com os irmãos. Isso é Meus boa. amados, brincadeira fora parte, eu espero que seja um debate bem edificante.
Espero que seja um debate bem respeitoso de ambas as partes. O assunto é propício a uma análise bem interessante e não superficial do tema. Eu gostaria de fazer a minha introdução. A minha resposta, eu queria somente falar sobre o tema. O tema é 100% homem, 100% Deus, mas eu gostaria de dizer o seguinte: Cristo era plenamente homem e plenamente Deus. Eu vou me sentir mais confortável fazendo essa afirmação, tá bom, irmão Zeca e os demais telespectadores? Eu vou defender hoje que Cristo, de fato, era plenamente homem e plenamente Deus. Para fazer isso, eu trouxe aqui somente três pontos, 3 razões de por que eu acredito nessa verdade bíblica inquestionável, embora nós estamos a questionando aqui, mas irrefutável. Primeiro ponto, eu trago o argumento que é chamado de a razão histórica. Embora eu não deva ficar tanto apegado à razão histórica, a menos que o pastor queira discutir esses pontos, eu ficaria à vontade em discuti-lo, mas eu não vou me apegar tanto na razão histórica. Nessa razão histórica, eu afirmo o seguinte: a igreja sempre acreditou dessa forma. Em segundo lugar, nós temos os nomes dos quais Cristo é chamado no Novo Testamento ou nas Escrituras, que vai provar a divindade de Cristo. Em terceiro lugar, e é o ponto que nós iremos mais destrinchar aqui no debate, a prova bíblica da divindade de Cristo, ela é extensa no Novo Testamento. Então, esses 3 pontos, a razão histórica, os nomes que Cristo é chamado e a prova bíblica, que é extensa no Novo Testamento, são os 3 pontos fundamentais que eu irei destacar aqui. Na minha primeira fala, eu vou destacar as evidências claras da divindade de Cristo no Novo Testamento, e quando eu afirmo a divindade, eu estou afirmando que ele era plenamente homem e plenamente Deus. Em primeiro lugar, nós temos declarações diretas das Escrituras de que Cristo era Deus. Em segundo lugar, eu dividi em 3 categorias as evidências claras na Bíblia Sagrada. Em segundo lugar, nós temos exemplos na vida de Jesus que vai indicar a divindade dele. E em terceiro lugar, não há absolutamente nenhum texto que diz que Jesus deixou de ser Deus quando ele veio aqui em carne. Não há nenhum texto dizendo que ele deixou de ser Deus, abriu mão da sua divindade, deixou de ser Deus. Então, esses 3 pontos é o que eu vou abordar no decorrer de todo o debate. Toda teologia, para eu concluir a minha introdução, toda teologia sistemática, e esse tema é um tema de teologia sistemática, ela deve considerar pelo menos 3 pontos para sistematizar a doutrina. Primeiro, a teologia histórica. Como que a doutrina foi tratada no decorrer da história da igreja? Em segundo lugar, a teologia bíblica. Como que os autores bíblicos trataram o tema? Deve haver uma harmonia. Por exemplo, nós temos a teologia da igualdade. Paulo fala sobre ela. E vamos ver como que João fala sobre esse assunto, como que Mateus fala, e os demais livros do Novo e do Antigo Testamento. E, em terceiro lugar, a teologia exegética. Pegar as palavras, os textos, e fazer uma exegese de fato, para vermos se de fato essa doutrina se sustenta à luz da Bíblia, e depois formular a teologia sistemática. E é exatamente isso que iremos fazer aqui nesse debate. Boa, tá aí a introdução, né, o caminho que o Átila pretende traçar aqui durante o programa, inclusive respondendo a nossa pergunta. Agora a palavra vai com o pastor Cícero, que vai ter a mesma oportunidade. Por favor, pastor. Muito bem. Eu acredito que o debate hoje vai esquentar um pouquinho. É claro, cada um respeitando o pensamento do outro, né? Afinal de contas, somos maduros o suficiente para tratar das coisas de Deus com bastante afinco, né? Mas eu vou na contramão do pastor Átila, primeiro porque ele vai entrar aqui com razão histórica. É claro que em tudo nesta vida nós dependemos de história, mas no lugar da razão histórica eu quero tratar a razão apostólica, né? Porque a Bíblia diz que os servos, aqueles que se convertiam, eles estavam fundamentados nos apóstolos, né? Então, nós vamos tratar aqui aquilo que os apóstolos ensinaram. Os nomes de Jesus e as provas bíblicas, é claro, isso é importante, né? E um fator também que nós temos de levar em conta aqui, esta noite, é deixar bem claro, até porque isso tem trazido confusão, e acredito que até no último debate esse termo trouxe confusão.
Eu quero deixar bem claro que eu acredito que Jesus sempre foi Deus, tá? Junto com o Pai. Existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que são pessoas distintas. Então, Jesus sempre foi Deus junto ao Pai. Agora, nós vamos tratar aqui hoje dos 33 anos, aproximadamente, foi a encarnação de Jesus. Se ele veio homem e Deus, só homem ou só Deus. Então, esse deve ser o tema principal aqui nesta noite, tá? E nós temos, pastor Átila também, e Zeca, que não confundir divindade com deidade, tá? Porque Jesus era divino? Jesus era divino, claro. Tudo que veio de Deus é divino. Um anjo é divino, mas um anjo não é Deus. Esse programa, vejam só, ele é divino, mas não é Deus. Então, nós temos que tratar aqui não o adjetivo divindade, mas sim o substantivo próprio deidade, tá? Então, que Jesus era divino, não tenho dúvida nenhuma. Agora, Jesus veio Deus ou não? Na minha percepção, à luz da palavra de Deus, à luz dos ensinamentos bíblicos, eu estarei defendendo que Jesus não veio Deus e que não há nenhum verso, por isso disse, estou na contramão do pastor Átila, não há nenhum verso na Bíblia que ensine claramente que o Senhor Jesus, durante os 33 anos, ele veio homem e Deus. Na sua defesa, ele veio homem. Homem. 100% homem. Sim, se despiu totalmente da sua deidade. Na sua visão, com a união da dupla personalidade. Exatamente. 100% homem e 100% Deus. Ou plenamente homem e plenamente Deus. Isso. O que foi cunhado no Concílio de Calcedônia. É, que fica melhor porque às vezes coloca o 100% e parece que ele era 200%. Exato, exatamente. É, e não existe 100 dá 200. É, não é isso. Plenamente... Fica muito... o professor é outro nível, né, cara? O professor é outro nível. Então vamos fazer o seguinte. As linhas já estão colocadas, tá bom? Então, a partir de agora, nós vamos marcar aqui 4 minutinhos, tá bom? Para as falas, para os irmãos colocarem, então, os argumentos que vão defender. Até, eu acho que o que o pastor Cícero colocou é bom. Vamos ater ao tema mesmo, para a gente poder aprofundar, que já é um assunto difícil, né? Para a gente ficar nessa questão aí, acho que o pastor Cícero colocou bem também, ficar exatamente nesses 33 anos de Cristo aqui, que já dá muito assunto, né? Então vamos lá, Átila, 4 minutos. Vamos lá. Vamos começar de trás para frente as afirmações que o pastor acabou de fazer. Em último lugar, ele disse, por exemplo, sobre a questão que Jesus, quando ele veio aqui na Terra, ele não era 100% Deus, aliás, plenamente Deus. E ele disse o seguinte, não há nenhum texto claro que afirma isso. O nome disso, pastor, é o argumento do silêncio das Escrituras. Isso aí se chama fazer teologia com o silêncio das Escrituras. O senhor é trinitariano, diga-se de passagem, porque o senhor disse Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não há um texto bíblico que diz que Deus é uma trindade. Nem por isso nós deixamos de crer na doutrina bíblica da Trindade. É por isso que nós estamos falando de teologia sistemática. A teologia sistemática, ela agrupa as evidências e forma essa doutrina, ainda que o nome não apareça claramente. Nós usamos alguns termos, até mesmo filosóficos, para explicar o que a doutrina está dizendo. Então, a divindade de Cristo, não há absolutamente nenhum problema por causa do silêncio das Escrituras. E eu faço minha as palavras do Senhor. Eu gostaria que, na sua próxima fala, na próxima fala do Senhor, o Senhor mostrasse um texto que diz o contrário, que ele deixou de ser Deus. Em segundo lugar, eu achei interessante, maravilhosa a fala que ele disse no início. Ele disse, nós vamos ficar aqui com a razão apostólica. Então, a minha razão histórica é plenamente apostólica. Por exemplo, nós temos um homem chamado Irineu de Lyon. Irineu de Lyon, pastor Cícero, era aluno de Policarpo, e Policarpo era aluno de João. Então, através dos ensinos de Irineu de Lyon, nós temos uma ligação direta com os ensinos dos apóstolos. Irineu de Lyon defendeu, por exemplo, que Cristo era vero homo, vero Deus, ou verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Ele aprendeu isso com quem? Com Policarpo. Que aprendeu com quem? Com João, que era um apóstolo. Então, é uma doutrina apostólica. Inclusive, as falas de Irineu de Lyon foi usado no Concílio de
Calcedônia, no ano 451 ou 52, para cunhar o termo união hipostática. Então está resolvido esse ponto. Aqui nós temos a razão histórica. E se essas falas, às vezes, não ajudar os irmãos a entender a doutrina, nós temos até mesmo pessoas que nem eram cristãs e fizeram alguns ataques ao cristianismo, irmão Zeca. Por exemplo, nós temos um filósofo chamado Celso, que viveu no segundo século ali. Celso era filósofo, ele era um perseguidor do cristianismo. E o imperador daquela época também era filósofo, e as falas de Celso agradaram o imperador, porque ele era contra o cristianismo. Então, refutar as falas de Celso era aplacar a ira do imperador contra o cristianismo. Nas suas falas, por exemplo, Celso, chamado de um anticristão, ele deixou bem claro que os cristãos da sua época criam em Jesus e adoravam esse homem como Deus. Eu não vou ler o texto todo para não monopolizar o tempo, mas na minha próxima fala eu posso ler. Com as falas de Celso, os historiadores conseguem cunhar exatamente o que a igreja acreditava no que tange a divindade e a plena humanidade de Cristo, que já havia sido questionado por alguns hereges no decorrer da história. É muito importante falar isso aqui. Os pais da igreja trataram o conceito de heresia com muita seriedade, porque eles tinham em mente que os alicerces do cristianismo estavam colocados em xeque. Ok? E eu concluo a minha fala falando sobre os textos bíblicos. Um minutinho. Um minutinho, né? Minuto. Nós temos, pastor Cícero, 7 profecias messiânicas no Antigo Testamento. Muito mais, mas 7 mostrando como seria o Cristo. Gênesis capítulo 3, verso 15 diz que ele viria de uma mulher. Capítulo 9, versos 26 e 27, dizendo que Deus habitaria nas tendas de Sem, e isso se cumpriu em João capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, cumprindo Gênesis 9, 26 e 27. Em Gênesis capítulo 12, diz que ele viria da família de Abraão. Mateus capítulo 1, primeiro versículo do Novo Testamento, diz que Cristo era da família de Abraão. Gênesis 49, verso 10, diz que ele viria da tribo de Judá. Eu nem preciso mostrar que Jesus era da tribo de Judá. Em 2 Samuel capítulo 7, diz que ele viria da família de Davi. No Novo Testamento, ele é filho de Davi. A sexta profecia, Isaías capítulo 7, verso 14, diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco. No Evangelho de Mateus, capítulo 1, verso 22 e 23, Mateus falou que Cristo cumpriu essa profecia. Ele usou a expressão grego Remon Roteos. O pastor é professor de grego e ele sabe muito bem, ele disse sobre a questão do substantivo próprio ser aplicado a Cristo e não o adjetivo. Aqui está o substantivo próprio, teos, Remon Teos, pronome, nós, e o substantivo articulado aplicado sempre a Deus no Novo Testamento, aplicado a Cristo aqui. E é interessante, para eu concluir aqui, que Mateus disse que Jesus é Deus conosco. Então, a divindade de Cristo está muito bem estabelecida aqui, nos 33 anos de ministério, como ele era homem aqui na terra, completamente homem. E é interessante, pastor, que Mateus, quando nós lemos Mateus, Zeca, Mateus é fantástico, é o limiar do Antigo para o Novo Testamento. Mateus faz isso por 13 vezes. Quando nós lemos os 28 capítulos de Mateus, nós temos a seguinte expressão: isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta tal. Às vezes ele fala o nome, às vezes ele não fala. Minha próxima fala eu explico melhor. Mateus faz isso por 13 vezes. Ele faz isso 7 vezes antes do capítulo 5, 6 e 7, que é o Sermão da Montanha. Ele faz isso por 6 vezes. Do capítulo 8 ao capítulo 28, ele faz isso por mais 6 vezes. O número 7 e o número 6, ambos representam o número de Deus, número 7, e a perfeição de Deus, número 7, e o número do homem, que é o número 6, mostrando mais uma vez a plena humanidade e a plena divindade de Cristo no Evangelho de Mateus, e depois eu trato dos outros livros. Vamos lá, Cícero, 4 minutos, pastor. Pastor Átila, com a devida vênia, nenhum desses versos mostra Jesus, Deus, no Novo Testamento, durante os 33 anos de vida. O senhor citou um aí que mais se aproxima, que é o Emanuel, Deus conosco, né? E nós temos que tomar, o senhor sabe muito bem disso, teologicamente, muito cuidado com onomástica, né? E com também antonomásia, que é você chamar uma pessoa não pelo nome, mas por algo que o identifique, né? Então, nós temos o Emanuel, realmente, está lá na profecia de Isaías, não é? Isaías, né? 7,14, isso aí.
que ele será chamado Emanuel, que realmente vem do hebraico, Deus conosco, né? Toda a palavra El indica Deus no hebraico. Eu não tenho conhecimento hebraico, mas isso é comum, todos sabem disso. Então, se nós tomarmos por base que o Emanuel, o simples fato dele ser chamado Emanuel indica Deus conosco, nós temos que ver Daniel, que significa Deus é meu juiz, então Daniel não era Deus. Joel, Jeová é Deus, Joel não foi Deus. Ezequiel, o que tem a força de Deus, e Ezequiel não era Deus. Misael, quem é como Deus, e Misael não era Deus. Mas, independente disso, pastor, eu tenho aqui algumas razões por quê. Inclusive, eu já citei essas razões e trouxe outras para o nosso debate nesta noite. Tá? Por que Jesus não poderia ter vindo como Deus, e sim como homem? Primeiro, nós temos um texto muito importante, lá em Filipenses 2, de 6 a 8, que ali está bem claro que ele deixou, ele se esvaziou a si mesmo. Esse texto é nevrálgico, né? E é claro que nós vamos ainda depois debulhar ele aqui, tá? Mas eu quero falar primeiro aqui acerca das razões. Jesus nasceu de mulher. Eu vou repetir a mesma coisa que eu disse aqui da outra vez. Então, Maria foi mãe de Deus. Se Jesus veio Deus, Maria, mãe de Deus, como os nossos amigos católicos afirmam. Jesus foi tentado pelo diabo. Deus não pode ser tentado pelo mal. Jesus angustiou-se, entristeceu-se e teve medo. Atitude de quem é inteiramente humano. Em toda a Bíblia, Jesus é apresentado como homem, nunca como Deus. Ele mesmo se autodeclara filho do homem. Sentia fome, cansaço, sono, emoções, atributos inteiramente humanos. Crescia, está bem claro no Evangelho, crescia em estatura e sabedoria. Sendo Deus, ele não precisava crescer em sabedoria. Em estatura, sim, porque ele veio como homem. Mas em sabedoria, não, porque ele já era Deus. E Deus é o autor, ele é o detentor da sabedoria. Tá? Muito bem. Hebreus 2,17 diz que ele foi semelhante aos irmãos em tudo. Ora, eu não sou Deus. Se Jesus foi semelhante aos irmãos em tudo, né, então eu teria que ser Deus também. Para quê? Como sacerdote, pudesse se compadecer dos irmãos. Jesus possuía alma, coisa que uma divindade ou que uma deidade, vamos tratar aqui o termo deidade, uma deidade não possui. E Jesus, ele mesmo diz, a minha alma angustiou-se até a morte. Tá? Então ele possui alma. E como ser humano, claro, aí vem a tricotomia, né? Corpo, alma e espírito, enfim. Na cruz, isso aqui também é nevrálgico, pastor Átila. Na cruz, Jesus, próximo à morte, diz, Deus meu, por que me desamparastes? Ora, Deus falando para Deus, por que me desamparou? Ele não era o próprio Deus? Como que Deus o desampara? Como que Deus desampara o próprio Deus? Tá? Vamos lá. Para concluir... Não, pode concluir. É que já deu tempo, já, por favor, pastor Cícero. Já passou o 4? Já. O senhor não deu um minutinho antes? Avisa antes. Não, tá bom. A próxima vez eu aviso. Desculpa. Tá bem. Então, concluir. só bem rapidinho aqui. A descendência da mulher pisaria a cabeça da serpente, Gênesis 3:15. Tinha que ser a descendência humana, não a descendência divina. Não podia ser Deus. Depois o senhor passa meu tempinho para ele. E só aqui. Mateus 28:18. Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Sendo Deus, ele já teria toda a autoridade antes. Não. Ele só teve toda a autoridade após a sua ressurreição. E 13. Não sabia o dia nem a hora da sua vinda. Como Deus, ele saberia o dia, a data certinha do seu retorno. Muito bem. Posso? Pode. Devo, né? Bora. O nome disso aí que o pastor Cícero fez, ouvintes, é uma cortina de fumaça. O que é uma cortina de fumaça? Ele pegou um argumento que, de fato, é verdadeiro. Jesus era plenamente homem, e ninguém nega isso. Eu não nego isso. Ele encheu uma cortina de fumaça para querer dizer o seguinte, está vendo? Ele era apenas homem. Eu não nego isso daí. Obviamente, Jesus era plenamente homem. Isso é inegável. Mas o mesmo Jesus, homem, pastor Cícero, que sentiu cansaço, como o senhor acabou de dizer,
O mesmo Jesus homem disse em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. O mesmo Jesus homem que sentiu sede, que o senhor acabou de falar, disse para a mulher samaritana que aquele que beber d'água que eu lhe der jamais terá sede. O mesmo Jesus homem que sentiu fome, ele disse, eu sou o pão da vida. Então aqui nós temos plenamente a natureza humana e a natureza divina de Jesus. Em segundo lugar, o senhor disse, Daniel é Deus porque Daniel, Deus é o meu juiz. E Ezequiel, Deus ajuda, ou ajudado por Deus. Deus Ezequiel é Deus? Ora, meu Deus do céu. Então o senhor devia ter explicado isso para Mateus. Porque Mateus pega Isaías 7,14 e ele entende que ali o nome El, ou Immanuel, que é o El em hebraico, é a divindade, e ele coloca a tradução grega para ho theos, pronome o artigo definido, theos e o pronome. Mateus entendeu plenamente a profecia de Isaías. Nenhum desses homens do Antigo Testamento que o senhor citou, era Deus, fulano era Deus, disseram que eles viriam no Novo Testamento. Então, esse argumento do senhor, eu chamo de cortina de fumaça. Isaías 7,14 é muito claro da divindade do Messias. E não fica só em Isaías 7,14, não. Isaías capítulo 9, verso 6, chama ele de Deus forte. Gibor, Deus forte. Uma palavra aplicada a Deus no Antigo Testamento. Eu acho que você não vai negar que Isaías 9 seja profecia messiânica, assim como 7,14. Ok? Em segundo lugar, o senhor acabou falando uma coisa que vai transvergir com o que o senhor crê. O senhor crê que Cristo era plenamente Deus desde a eternidade? Ou o senhor acredita que ele foi criado, assim como aqueles que negam a divindade de Cristo acreditam? O senhor acha que ele foi criado? Só me responde com sim ou não, porque é uma pergunta retórica, sim. Com todo respeito ao senhor. O senhor crê que ele foi criado? Ele foi gerado por Deus. Ok, então ele teve o início, Deus. Então Jesus não teve desde a eternidade. Ele começou a eternidade com Deus. Ok, então nós vamos ter um problema na questão de Deus aqui, na paternidade divina. Se o pastor concordar com o que os unitaristas creem, o senhor vai dizer que teve uma época da eternidade que o pai não era pai. Porque se o filho não existia desde a eternidade, nós temos um atributo de Deus que vai cair por terra na Bíblia. Então, para refutar o irrefutável, o pastor vai ferir os textos bíblicos. Cristo já existia como Deus desde a eternidade. O texto de Filipenses, capítulo 2, versos do 5 a 11, que diz assim, ó, de certo que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que existindo na forma de Deus, esse texto já é um problema para o senhor, que existindo na forma de Deus, só não crê que ele existia como Deus eternamente. Em segundo lugar, não teve por usurpação, isso aqui está na Almeida Revista Corrigida, mas uma tradução melhor se apegou a isso. Exatamente. Não tem por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou a si mesmo. A teoria do kenosis, que eu queria muito na minha próxima fala, tratar da teoria do kenosis, dos teólogos alemães que trouxeram essa teoria errônea para o pensamento cristão. Ali não está afirmando que ele deixou de ser Deus. Ele não usou seus atributos de divindade. Eu vou dar um exemplo aqui para eu concluir. Posso, Zeca? Claro. Por exemplo, pastor, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, Zeca é faixa marrom. Quando entra um faixa branca na nossa academia para a gente treinar, eu não vou pegar o faixa branca para lutar com ele como eu luto com faixa preta, por exemplo. Respeitoso, mas a gente vai ali naquela... Entra no faixa branca, o que eu faço? Deixo ele treinar, não uso meus atributos, entre aspas, de faixa preta, mesmo que eu seja, eu não deixo de ser por pegar leve com faixa branca. Isso que Cristo fez, isso explica o texto que aparentemente seria um problema para nós, Marcos capítulo 13. O dia e hora ninguém sabe. Ora, meu Deus do céu. Jesus tem dupla natureza, sempre completamente homem e completamente Deus. Ali ele está falando como um ser humano. Ok? E eu vou tratar aqui de 5 pontos. O senhor é professor de grego bíblico. Eu gostaria muito que o senhor tivesse a ousadia de tratar comigo esses textos à luz do grego. Filipenses 2, do 5 ao 11 e Marcos capítulo 13, sobre esses pontos. Então mostrei plenamente que a humanidade de Cristo, de fato, é bíblica, mas ela não dispensa a sua divindade. O mesmo Cristo homem tem atributos de divindade. Vamos lá, Cícero. E só para completar aqui, o debate está bom, mas o pessoal aqui da produção também falou que o debate está pegando fogo lá no nosso switcher lá. Vocês prestem atenção no programa, viu? Não fica debatendo, não. Vamos lá, Cícero. Pastor Átila, cada teólogo ele vai analisar o texto bíblico da maneira a que ele achar melhor analisar, tá? E esse texto mesmo de Filipenses, capítulo 2, do 6 ao 8, em que o irmão, alguns até falam, não, ele se deixou
Ele se despiu da sua glória. Mas o texto é bem claro. Nós não podemos fazer vista grossa aquilo que está na Bíblia, tá? Por isso que eu evito até ficar citando, olha, o fulano, ou os pais da igreja, ou esse ou aquele. Eu gosto de tratar os textos bíblicos à luz da palavra de Deus, tá? Porque no transcorrer do tempo mudaram muita coisa. Um pai da igreja pensou de uma maneira, Agostinho pensava de outro, e o outro pensava de outra forma, enfim, tá? Então, nós temos que ter em mente aqui, ó, que ele existindo na forma de Deus, tá? Aqui nem está falando aqui de eternidade, mas está falando antes de ele vir ao mundo e assumir a sua forma corpórea de um ser humano, tá? Então ele existia na forma de Deus, ele não usurpou, tá? Ele existia, estava presente em forma de Deus, e no texto grego aqui para forma é morfê, tá? Glória, gente, não tem forma. Glória é um substantivo, apesar de nós sabermos que ele existe, que a glória exista, mas é abstrato porque nós não podemos tatear, não podemos ver, tá? Mas, então, não tem forma. Qual é a forma de uma glória? Não existe forma glória. Então, aqui trata-se realmente de corpo. Ele deixou de existir como Deus e assumiu a forma humana. Ele fez questão de deixar de ser Deus, porque é aquilo que eu digo, outras pessoas que assim acreditam, pensam também, não é questão de arianismo e outras coisas mais, mas Deus precisava deixar de ser Deus, no caso Jesus, e assumir a forma humana, ser um homem, para morrer na cruz, para que não se colocasse em xeque quem lá na cruz morreu. Foi Deus ou foi um homem? O pastor Átila mesmo, a hora que estiver chegando aí, o senhor não... Eu falo de um minuto. O pastor Átila mesmo falou aqui da maneira como Jesus veio. E agora fica difícil, se ele veio Deus e veio homem, então fica difícil de nós sabermos quando ele era Deus e quando ele era homem. Na morte da cruz, pastor Átila, Jesus morreu. Deus morreu ali, Jesus ou não? Obviamente não, quem morreu foi Cristo homem. Tá, então, é difícil de entender isso aí, tá? Porque se ele era Deus, Deus morreu ali também. Deus desceu à sepultura. E não, quem desceu à sepultura, quem morreu ali foi Jesus Cristo, o homem. Tanto que nós não vemos, pastor, o senhor disse que ia me mostrar na Bíblia versos, mas nós não vemos um verso, pessoal, nós não vemos um verso sequer afirmando. Mas é aquilo, usar exegese e tal. Mas, nesse caso aqui, nós não precisamos de exegese. Nós temos que afirmar, temos que ver algum verso que aponte diretamente que Jesus Cristo, durante os seus 33 anos, ele veio Deus e também homem. Posso, Zé? Eis o X da questão. Tá aí o X da questão, Átila. Vamos lá. Bom, parece que eu fiquei até animado no início, agora isso já me desanimou. Que bom. O pastor chegou falando de substantivo, adjetivo, divindade, diferença de divindade, para que é divino, e agora ele está dizendo que nós não precisamos de fazer exegese. Ora, são coisas diferentes, pastor. Será que nós não precisamos fazer exegese, gente? Fica aí para vocês entenderem, ouvinte, como que chegamos a uma conclusão de um pensamento equivocado, sem fazer exegese. Como chegar a um pensamento equivocado na Bíblia? É só não fazer exegese, ok? Pega o que o pastor acabou de falar. Vamos ver, então, Filipenses capítulo 2, versos do 5 a 11. Eu vou tratar dele em português e depois vou tratar com o senhor no texto grego. Vamos lá. Essa teoria de que Cristo deixou alguns atributos é chamada de teoria kenótica, ou teoria do kenosis, porque a palavra keno ali, o kenosis, é kenosem, na verdade, que está no auristo ali, esvaziou. É interpretado como se Cristo tivesse aberto mão de alguns atributos. Ele sustenta que Cristo é despojado de alguns de seus atributos divinos, enquanto na Terra, ou seja, onipresença, onisciência e onipotência. É uma doutrina relativamente nova, tá? Eu mostrei nos pais da igreja. Primeiro ponto que eu vou discordar dessa doutrina. Primeiro, nenhum mestre
nos 1.800 anos de cristianismo, chegou a essa conclusão. Inclusive, pastor, aqueles que tinham a fala grega de nascimento. O senhor conhece patrística muito bem, o senhor sabe que existiam os pais gregos e os pais latinos. Aqueles que tanto falavam grego como nascimento ou faziam as suas teses teológicas em língua grega. Nenhum deles defendeu que Cristo deixou de ser Deus ali. Em segundo lugar, o texto não diz que Cristo esvaziou-se de alguns poderes. Não está isso no texto, pastor. Nem no português, nem no grego. Segundo lugar, não está isso no texto grego. Em terceiro lugar, quando nós lemos o texto de forma correta, nós entendemos o que Cristo fez. Abre aspas. Ele assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte de cruz. Esvaziar nesse texto significa humilhar, assumir uma condição inferior. Esse esvaziamento indica mudança de função e condição, não de atributos. Esse esvaziamento não indica perca de atributos. Em quarto lugar, nós temos que, então, no pensamento do pastor, gente, analise bem esse texto. Ele deixou abrir mão de sua divindade, largou a sua divindade e ficou somente homem. Aqui o contexto resolve isso, pastor, porque senão nós vamos ter um problema sério nesse texto. O alvo de Paulo, no contexto desse versículo, é que os filipenses sejam convencidos pelo que Cristo fez a serem humildes e não colocar os interesses deles acima dos outros, mas o dos outros em primeiro lugar. Por exemplo, no verso 3, olha o que Paulo fala. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros como superior a si mesmo. No verso 4, ele diz, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aí, ele vai apresentar o exemplo de Cristo no verso 6. No verso 5, quando ele apresenta Cristo como exemplo, ele não está pedindo, pastor, que os filipenses coloquem de lado algum de seus atributos ou habilidades essenciais. Ele não está pedindo, por exemplo, que eles abandonem sua inteligência ou força ou capacidade, tornando-se uma versão inferior. É para eles tomar o exemplo de Cristo, ou seja, abrir mão de algum de seus privilégios como Deus. Jesus deixou sua condição e privilégio que ele possuía no céu, ou seja, a sua glória, ele abriu mão da sua glória. E isso os teólogos, Calvino, vários teólogos, tanto da Reforma Protestante como atuais, concordam. Em João capítulo 17, verso 5, ele diz da glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Ok? Então mostra que ele é eterno. Em quinto lugar, para eu concluir, o ensino do Novo Testamento e o de toda a Bíblia, pastor, rejeita essa ideia. Nós não encontramos em lugar nenhum da Bíblia que o Filho deixou de possuir os atributos que possuía desde a eternidade. Essa teoria é o fruto do modernismo que nega o sobrenatural, muitas vezes, ou seja, o iluminismo, o liberalismo teológico, etc. E a fala de Wayne Grudem, eu volto a palavra para o senhor, olha o que o Wayne Grudem disse, olha o problema, pessoal, de dar atenção para essas falácias. Olha o que o Wayne Grudem disse, não é por acaso que ao longo da história os grupos que abandonaram a crença na plena divindade de Jesus não têm permanecido muito tempo na fé cristã, desviando-se logo para um tipo de religião representada pelo unitarismo nos Estados Unidos e em outros lugares. Abandonar a divindade de Jesus, que é clara no Novo Testamento, e eu vou apresentar os textos aqui, porque 4 minutos foi pouco, eu tratei somente de Filipenses e de algumas falas que o pastor disse, mostrando aqui que Filipenses não está dizendo nada, nem no português, que Jesus deixou de ser Deus. Depois vamos tratar esse texto no grego. Pastor Cícero. Eu não concordo, tá? E tenho aqui, inclusive, o próprio grego deixa claro que ele deixou ser Deus. Esse texto, capítulo 2, verso 6 a 8, tá? Porque nós temos aqui, o qual subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Ou seja, o arpagmon, grande desejo, não teve grande desejo. No céu, pastor Átila, quando Jesus estava Deus junto ao Pai, antes dele vir ao mundo, ele já não tinha, segundo esse texto, ele já não tinha, e segundo o texto grego, tá? Ele já não tinha esse desejo. Tanto que no Antigo Testamento nós não vemos Jesus Deus em lugar nenhum. Por isso os judeus o rejeitaram. Jesus era o anjo do Senhor, eram as aparições teofânicas, né? Quase não se via falar de Jesus no Antigo Testamento, né? Nós temos ali Deus, o Espírito Santo, que os judeus reconheciam perfeitamente, inclusive na fala de Pedro, ali no capítulo 2, em Atos dos Apóstolos, em Pentecostes,
ele diz, olha, perguntaram o que é necessário fazer. É simples, creia e seja batizado em nome do Senhor Jesus. Até criar a doutrina do batismo em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque Deus, o Pai e o Espírito Santo já conheciam a Jesus Cristo, o povo ainda não conhecia, tá? Mas, dando continuidade aqui, está bem claro, esvaziou-se, tá? Que é a doutrina da kenosis ou kenosis, né? Como queiro, a si mesmo. Nós temos que ter em mente uma coisa, que isto que é difícil para as pessoas, para os teólogos de hoje entenderem. Ninguém tirou isto de Jesus. Ninguém chegou a Jesus e falou, a partir de hoje você não vai ser mais Deus. Mas ele mesmo disse, eu não quero ser Deus a partir de hoje, vou assumir um corpo humano, vou descer à terra, vencer o pecado como homem, não como Deus. Isso estava dentro de Jesus, está bem claro aqui. E aqui o texto grego diz, homoiomate antropon genomenos, ou genômenos, né? O genômenos é um aoristo. Esses verbos aqui, se o senhor observa aí, todos os verbos nesse texto estão no aoristo. Né? Que o aoristo ele é definido como um tempo sem tempo, não tem um tempo certo para o aoristo, né? Então, diz aqui, etaipenose, rebaixar-se, tá? A si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Agora, nós temos alguns versos, o senhor vai dando uma controladinha aí, tá bom? O que o senhor diz esses versos aqui bíblico, tá? Vemos, porém, aquele que foi feito um pouco menor que os anjos, Jesus. Está lá em Hebreus 1:9. Por que Jesus foi, durante um tempo, feito menor do que os anjos, senão pelo fato dele ter vindo como ser humano à terra? Se ele tivesse vindo como Deus, ele estaria na mesma estatura. Tanto que o Senhor diz, olha, ao introduzir o seu filho no mundo, tá? Diz, anjos de Deus o adorem. Há pessoas que acham, não, Jesus veio Deus porque ele foi adorado, é normal, era o Filho de Deus. O Salmo 2, inclusive, ele diz, beija o Filho para que o Rei se agrade de ti. Então, ele veio aqui com, claro, sendo Deus, sendo o Salvador, sendo aquele que haveria de remir a humanidade, ele deveria sim ser adorado. Isso é natural. Mesmo sendo homem, ele deveria ser adorado. É o Filho do Deus Todo-Poderoso que estava ali. Imagina, num reinado, o príncipe, o filho do rei, como ele é reverenciado tal qual o rei. Isso é normal em qualquer esfera. Então, depois eu vou, como já passou o tempo aí, depois eu vou citar outros versos aqui que mostram Jesus, sim, vindo a este mundo 100% homem e nunca nem 1% Deus. Posso, Zeca? Devo, né? Agora sim, pastor. Agora só foi num ponto importantíssimo, exegese. Né? Só disse que não precisava e acabou precisando fazer, né? Embora uma exegese equivocada, com todo respeito. Só fez a afirmação seguinte, o aoristo indica um tempo indefinido. Isso que o senhor disse, né? Porém, pastor, nós temos o aoristo no modo indicativo. Quando o aoristo, a definição de aoristo é um tempo indefinido, ok. Mas no modo indicativo, ele vai indicar, sim, tempo passado. Daniel Wallace diz isso. Lawrence Stellio Reagan, na sua gramática, e etc. Os nossos alunos que estão nos ouvindo do curso de grego bíblico ouviu falar isso na semana retrasada. O aoristo, no modo indicativo, ele mostra, sim, um tempo, embora no passado. E nós temos vários tipos de aoristo, diga-se de passagem. Mas vamos à gramática de Filipenses 2, versos do 5 em diante. Nós temos pelo menos 6 pontos importantíssimos que devem ser apresentados à luz da língua original, que é o grego, para que fique bem estabelecido. Primeiro, a expressão morfeteu hiparkon. Só disse, aqui não está indicando nada de eternidade. Pastor, ele usou o particípio hiparkon e não o verbo irregular em mim. Esse verbo aqui é muito forte, esse particípio muito forte, pastor. Isso aqui vai indicar um tempo presente. Isso aqui indica continuidade ou existência aqui no presente. Isso sugere que Cristo eternamente existia na forma de Deus. Já advoga contra o Senhor, porque o Senhor não acreditava que Cristo era eterno. O Senhor disse que ele foi criado. Segundo ponto, advoga contra o Senhor. Segundo ponto, expressão urk hipargmon, egesatutoinai hissateu. A expressão ali não considerou, a tradução melhor do grego, não considerou o ser igual a Deus como algo a que se apegar. A expressão harpagmon
significa algo a ser agarrado, retido com força. Aqui, pastor, indica que Jesus não considerou a sua igualdade com Deus como algo a ser usado em seu benefício próprio. Esse é o texto grego. Em segundo lugar, a expressão toinai rissateo, ser igual a Deus, reforça a ideia de que Jesus, mesmo sendo Deus, não ficou apegado a isso. Olha a gramática. Terceiro ponto, a expressão al realton ekenosem, mas esvaziou a si mesmo. Ekenos vem de kenor, que significa esvaziar. Esse esvaziamento, pastor, no grego, não implica perda de divindade, mas sim renúncia ao uso independente dos seus atributos. Quem diz isso, pastor? Loinaida, no seu léxico baseado no domínio semântico, diz o seguinte: eles apresentam dois usos dessa palavra. Um deles é remover ou eliminar completamente elementos de status ou posição elevada, deixando de lado todos os privilégios ou prerrogativas associados com tal posição. Então aqui não está dizendo que ele deixou de ser Deus. Ele só não ficou agarrado a isso. Em quarto lugar, a expressão morfê dulam labon, que é assumindo a forma de servo. Morfê, novamente, refere-se à natureza ou condição essencial, mas agora de um servo. Isso aqui indica que Jesus assumiu a sua humanidade verdadeiramente. Isso é inegável, tanto para mim quanto para o Senhor. Mas a divindade não foi aberta a mão. Em quinto lugar, a expressão em homoiomati antropon genômenos, ou genômenos, a expressão tornando-se semelhante, ou em semelhança aos homens. Significa semelhante à sua aparência. Cristo veio como um homem comum, embora permanecesse plenamente como Deus. Aqui nós temos a palavra genômenos, é um particípio no auristo, que indica o acontecimento concreto, ou seja, a encarnação. E aqui, para eu concluir, a expressão schemati heuretes ros anthropo, sendo encontrado em aparência. A palavra schemati aqui refere-se à aparência externa, que indica que Jesus foi reconhecido como homem em sua aparência externa e comportamento. Isso aqui está na nossa apostila, pessoal, sobre a doutrina da cristologia, do nosso curso básico em teologia. Os nossos alunos que estão nos assistindo, talvez estejam com ela em mãos, analise isso na sua apostila, e se algum dos ouvintes quiserem depois adquirir o nosso curso de teologia, nós temos essa apostila esmiuçando pontos que eu não pude falar aqui por causa do tempo. Isso aqui é o curso básico de teologia. É o quê? Isso aqui é o curso básico de teologia. Eu escutei churrasco. Falei, curso básico. Ué, uma hora dessa. É o fone que eu... Vai, pastor Cícero, nós temos que tomar muito cuidado com a apologética, porque a apologética ela abre um leque muito grande e, em se tratando de apologia, uns defendem uma coisa, outros defendem outra. Eu prefiro ficar... Sabe por quê, pastor Átila? Nós temos que tomar muito cuidado porque a Bíblia ela foi escrita de uma maneira para que as pessoas primeiro pudessem entendê-la. Tá? E nós acabamos misturando muito a apologia com teologia e outras coisas e acabamos deixando a Bíblia de uma maneira que, como se ensinava na Idade Média, não leia a Bíblia não, porque senão você vai acabar ficando louco. Não, olha, isso aí é só para os padres, enfim. Tá? E é o que está acontecendo hoje. Os teólogos estão deixando a Bíblia de uma maneira que só os grandes intelectuais conseguem entender. E o texto bíblico ele foi escrito, foi traduzido de uma maneira que toda pessoa, independentemente de ser teólogo ou não, possa entender. E ele já está bem esclarecido. Alguns textos, sim, precisam de exegese, de hermenêutica e tal, né? Mas nem sempre isso deve ser observado. Mas eu disse aqui para o senhor, pastor, em que momento que Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos? Vamos aqui a outros versos. Nisto, esse texto aqui é bem emblemático também. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Porque já muitos enganadores saíram pelo mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Tal é o enganador e o anticristo. Então, se ensinava já naqueles dias de João, no finalzinho do primeiro século, não, Jesus veio Deus. E João realmente, eu sei que o senhor vai falar depois, não, mas é questão de exegese, é questão disso ou daquilo. Tá? Mas se João deixou claro isso daqui, é porque o pensamento do povo naquele dia era o pensamento de vocês hoje, tá? Não, ele era 100% de vocês, Deus. Não tem nada a ver com isso, estou quieto aqui. Eu digo de vocês, dos teólogos. Bate só em mim, não bate no Zeca, não. Os teólogos, né? Então, já se pregava isso aí, não, Jesus veio Deus. E João foi bem taxativo aqui, ele quis deixar bem claro que ele não veio Deus, ele veio carne.
E ele diz aqui que quem prega fora disto é o espírito do anticristo. Está bem claro aqui, tá? Olha aqui outro texto. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, ou sendo Deus, por amor de vós, se fez pobre. Quando que ele se fez pobre? Não está tratando aqui de riqueza material, mas ele deixando de ser Deus e assumindo a forma de um ser humano. Paulo escreve aos Gálatas em 4:4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher. Todos os textos bíblicos aqui, eles são bem claros afirmando que Jesus Cristo veio 100% homem. Outro sim, pastor Átila. Por que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para fazer a obra? Por que Jesus teve de jejuar 40 dias e 40 noites? Se ele veio Deus, ele não precisaria de nada disto. Tá? Mas nós vemos aqui em várias passagens bíblicas, em vários textos, inclusive João, que é bem difundido, né? Diz aí, e o verbo se fez carne, né? Que é um versículo muito importante também. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João 1:14. Mas João 1:1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, tá? Então nós vemos que todos esses textos apontam um Jesus, Deus sim, eu não estou negando a divindade de Jesus, antes dele ter vindo ao mundo para morrer por nós. E nem depois, tá? Tanto que a Bíblia diz que logo após a sua ressurreição, Deus o fez assentar-se à direita do Pai. Ou seja, ele mesmo foi exaltado. O Filipenses mesmo diz, né? Já está vencendo aí, que Deus lhe deu um nome através da sua morte, através do sacrifício, através do seu esvaziamento, da sua kenosis. Deus lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Nós vamos, antes de ir para o intervalo, mais 4 minutos para cada um. Então, é a última fala desse bloco. No próximo, é um bloco minúsculo, é só conclusão. Ok. Tá bom? Não vai dar para aprofundar. Bom, já que o Cícero me colocou no balaio, defende nossa heresia aí, vai. Vamos lá, vamos defender a heresia. Observe que o pastor Cícero está um pouco... Brincadeira, pastor, brincadeira. O debate tá bom, gente, tá muito legal, tá muito equilibrado, né? Minutos. Uma hora o pastor Cícero bate, outra hora eu apanho. Vamos lá, só para descontrair. Olha o que o pastor Cícero acabou de afirmar mais uma vez. Primeiro, ele disse que não precisava de exegese. Aí teve que fazer exegese. Agora ele diz que não precisa... Cuidado com a apologética e tal. Ele está num debate, isso aqui é apologética, pastor. Então, isto é... Em certos casos. Não me interrompa, que eu não te interrompi. Ele já disse que não precisava de exegese. Aí teve que fazer, porque não tem como, irmão. Tem que fazer exegese, sim, senhor. Vocês amam a exegese, que é extrair do texto. Em segundo lugar, não precisava de apologética. Precisa de apologética, sim, irmãos. 1 Pedro 3,15 diz o seguinte: antes santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração. Estejais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que é em vós. A palavra defender ali aparece 27 vezes no Novo Testamento. Então tem que fazer apologética sim. Em segundo lugar, pastor Cícero, eu achei que só ia contrapor o texto de Filipenses 2. O senhor disse que eu no grego diz isso. Eu mostrei no grego, o senhor se equivocou na sua fala de exegese e o senhor não contrapôs. Então, quer dizer, o senhor concordou, porque quem cala consente. Então, ali não está dizendo que ele esvaziou. Em terceiro lugar, pessoal, ele disse que João, na sua primeira carta, falou que quem nega a divindade de Cristo é herege. Eu vou ler o texto para ver o que João está falando. Primeira carta de João, capítulo 4. A partir do verso 1, amados, não criais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, eis que já está no mundo. Pastor, eu vou explicar um negócio para o senhor aqui, por isso que é bom estudar a história da igreja. Eu falo para o senhor desde o início do debate. Aqui João estava refutando os gnósticos. O gnosticismo, pessoal, o qual Irineu de Lyon debateu veementemente, mostrando que Cristo era plenamente homem, plenamente Deus, os gnosticismos negavam a natureza humana de Jesus. Eles criaram um dualismo entre a matéria e o espírito. Para os gnósticos, Jesus não podia ter vindo em carne, senão ele teria assumido o pecado do mundo.
em Adão. Eles negligenciaram o nascimento virginal de Cristo. Que isso aqui responde um problema seríssimo que isso vai causar, dizer ele que Cristo era 100% homem. Engraçado que quando o senhor lê o texto de Hebreus, por exemplo, ele disse, mas não temos sacerdote que não possa comparecer dos nossos pecados, mas um que, como nós, foi tentado em tudo. Aí o senhor omitiu a outra parte do versículo. Pode voltar o vídeo depois, pessoal, e ver que ele omitiu a outra parte. Como nós, foi tentado em tudo, mas, preposição adversativa, Alá, ou Al, no texto, sem pecado. Para que ele tivesse sido sem pecado, houve o nascimento virginal. Então, João, no capítulo 1, verso 4, capítulo 4, 1 João, capítulo 4, verso 2 em diante, ele não está falando absolutamente nada sobre aqueles que falam da divindade de Jesus. Ele está debatendo aqui, ou refutando, o gnosticismo, que isso fique bem claro para todos os ouvintes. Os gnósticos negavam a natureza humana de Jesus, mas não negavam a sua divindade. Irineu de Lyon, que era aluno de Policarpo, que era aluno de João, refutou os gnósticos que depois foram o precursor da heresia docética. O que é o docetismo? O docetismo negava, dizia que a palavra docetismo vem do grego dokel, que é parecer. Jesus parecia humano, mas não era. O gnosticismo foi o precursor dessa heresia. Então, pastor, ficou ruim para o senhor nesse ponto. Só quis dizer que João não chamou de herege, mas João chamou, na verdade, os gnósticos de herege, e não nós. Que isso fique bem claro à luz do seu contexto. Eu volto à minha fala e depois eu concluo. Isso. 4 minutos e aí nós vamos para o intervalo. Sim. Vamos lá. Voltando, então, ao capítulo 2, que o senhor disse que eu concordei. Filipenses, né? É Filipenses 2, Vamos lá. que eu concordei. Aqui está bem claro, pastor. E achado na forma, esquematis, que até gera a palavra da língua portuguesa, esquema. O que é um esquema? Forma. No esquema de homem, vamos traduzir direto. Achado no esquema de homem, humilhou-se, etapenosen, outro verbo aí, aoristo, que significa rebaixar-se. O que seria rebaixar, gente? Será que é tão difícil da gente entender? Ele se humilhou, ele deixou de ser Deus, tá? Ele achou um esquema humano, tá? Nasceu de mulher. E o que seria mais necessário nós mostrarmos na Bíblia para afirmarmos categoricamente, disso não tenho dúvida nenhuma, de que Jesus realmente tenha vindo 100% homem? Eu perguntei para o pastor, ele também não me respondeu até agora, por que a Bíblia diz que ele foi feito um pouco menor do que os anjos? Quando Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos? Na cruz, Jesus morreu Deus ou morreu homem? Jesus sofreu ou não sofreu? Então, nós temos aqui uma série de versos, tá? Que nós podemos aqui afirmar que Jesus Cristo realmente tenha vindo como um ser humano comum. Foi falado aqui de Jesus criado ou Jesus gerado. Não sou eu quem estou afirmando, isso daí não é heresia, como alguns pensam. Lá em Apocalipse, capítulo 3, o próprio Cristo diz... Eu sei que o pastor, nosso querido pastor aí, ele vai arrumar uma saidinha para Apocalipse 3,14, né? É só ler o texto. É comum isso daí, todo mundo quer defender a sua tese, né? Mas lá Jesus deixa bem claro, isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação, aqui o termo usado é criação, porque não daria geração, tá? O princípio da criação de Deus. Junto com Hebreus capítulo 1, ou com Salmo 2 também, que foi citado em Atos 2 por Pedro e depois por Paulo, o Salmo 2 diz, tu és meu filho, hoje te gerei. Gente, nós não estamos tratando aqui, o pastor até tocou num assunto aí muito importante, mas que requer muito tempo para a gente falar de eternidade divina. Primeiro, nós não podemos falar nada absolutamente sobre eternidade passada. A palavra eterno, no grego, é aionos, que é século, ou aionos tu aiono, né, que é séculos dos séculos, que se traduz por eternidade, mas sempre ela é apresentada daqui para frente, de Cristo para frente, de Deus para frente, e não é apresentada lá no passado. Tá? Então, nós não temos dúvida de que Jesus sempre esteve com Deus, ele era Deus, mas que ele esvaziou-se totalmente, ele sendo o segundo ou último Adão, ele precisava morrer como Adão e não como Deus na cruz. Intervalo rápido, depois no próximo bloco, tempo para as conclusões e considerações finais, tá bom?
Na tela, o telefone da Agrade, Academia Teológica de Deus, parceira aqui do Vejam Só, código 11-3115-0819. Repetir devagar aí para você, 3115-0819. Anota, amanhã horário comercial, liga, tira suas dúvidas para você fazer parte do time da Agrade. Tem muito curso bacana, legal, preparado com muito carinho para você lá. Tem presencial, tem... Liga lá que você se acha lá, tá bom? Redes sociais da HIT, vem conhecer a programação, conhecer o nosso conteúdo, conhecer aquilo que é pensado e preparado para você, para toda a sua família. Tá? Inclusive, aqui tem o nosso site oficial também, que você consegue assistir a nossa programação, tá bom? Intervalo rápido, Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Bom, estamos de volta com o programa Vejam Só, hoje falando e debatendo o tema, né, que já aparece na sua tela. Jesus era 100% homem e 100% Deus. Professor e pastor Átila Ribeiro e também o pastor Cícero Serafim de Oliveira. No primeiro bloco já fizeram as suas contribuições, comentários, observações, leituras, né, do texto bíblico. Nesse bloco, considerações finais e uma conclusão do tema. Infelizmente, o nosso tempo praticamente se esgotou. Então, irmãos, 4 minutos para cada um, tá bom? Para fazer as considerações finais, a conclusão e a gente poder encerrar o programa. Como no primeiro bloco o Átila começou, neste bloco o pastor Cícero inicia, o pastor Átila encerra o programa. Então. Só uma dúvida, Zé. Vai ter então mais uma fala, só mais duas? Só mais uma. 4 minutos só. Ok. Para encerrar mesmo, tá bom? Muito bem, estamos chegando ao final desse debate, né? E cabe a você que está aí do outro lado entender ou pensar da melhor maneira e chegar aí numa conclusão, né? Num denominador comum. Mas nós vemos aqui ainda como a Bíblia apresenta ao Senhor Jesus Cristo como um homem normal durante o tempo em que ele esteve na terra. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo no madeiro. Como Deus, ele não precisaria ser ressuscitado por Deus. Então, tem uma gama de textos na Bíblia indicando que Jesus Cristo, homem, foi, após a sua morte, no tempo determinado, ressuscitado por Deus. Porque ele, logicamente, não era Deus e não tinha o poder de ressuscitar a si mesmo. Outro ponto importante, concernente a Jesus de Nazaré, como Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem. Essa aqui é a fala lá em Atos 10:38. E curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, se Jesus operou, curou, fez tantos milagres, a Bíblia diz que ele foi ungido, está bem claro aqui nesse texto, e concorda com esse texto, Isaías, que foi citado por Lucas em 4:18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. O Espírito do Senhor está sobre mim. Eis a questão, porque no batismo de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Sendo Deus, o Espírito Santo não precisaria descer sobre ele, ele já era Deus. Ele veio como Deus, tá? Então, ele precisou ser ungido, ele precisou consagrar-se, ele precisou jejuar 40 dias e 40 noites. Todo dia, quase todo dia, nós vemos na Bíblia vários textos afirmando isto, que no finalzinho da tarde ele ia para o monte orar, buscar a Deus, buscar consagração. Quantas vezes Jesus, Pai, glorifica teu filho agora, tá? Eu preciso da tua ajuda. Então, nós temos bem claro na Bíblia que Jesus Cristo, ele veio homem. E, infelizmente, peço mais uma vez com a devida vênia, pastor Átila não me mostrou nenhum texto direto afirmando que Jesus Cristo veio Deus durante o seu tempo, durante a sua permanência aqui na Terra,
durante o seu ministério. Tá? Agora vai ficar, é claro, foi citada muita apologia aqui, foi feita muita apologética. É claro, eu não sou contra a apologética, é importante, é claro que precisamos de apologética, não é? Mas nós temos que simplificar um pouco mais para podermos entender e dilacerar o texto bíblico de uma forma bem clara. Boa. Pastor Cícero, obrigado pelo convite, por aceitar o nosso convite. Uma alegria recebê-lo aqui. Os contatos do pastor Cícero à sua disposição no nosso perfil do Instagram. E, pelo jeito, nós vamos precisar marcar uma continuação, que ficou muita coisa pelo caminho. Tem muita muito coisa texto aí que ainda passou. Vamos ver se a gente consegue isso. Átila, 4 minutos também, por favor. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de, com todo respeito ao pastor Cícero, essa falácia de debatedor é muito feia. Ele disse, pastor Átila não conseguiu apresentar nenhum texto. Ouvintes, vocês são inteligentes. Volte o debate do início e assiste novamente, posteriormente, assiste o debate e vê se nós não mostramos textos claros na Bíblia que Jesus continuava sendo 100% completamente homem e completamente Deus. Essa fala não é bonita para um debatedor honesto. Em segundo lugar, olha o que o pastor Cícero acabou de afirmar. Jesus precisou de que Deus o ressuscitasse. Então, se ele ressuscitasse a si mesmo, ele seria Deus. Correto, pastor Cícero? Bom, para refutar o irrefutável, o pastor Cícero assassinou o texto de João, capítulo 2, verso 19, 20 e 21, que diz assim, ó. Jesus respondendo disse-lhes, derribai este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificar esse templo e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. A expressão grega ali é tu naú, somatus autu, um genitivo de aposição. Como professor de grego, o senhor sabe o que é isso. Exegeticamente, pastor Cícero e os demais ouvintes, esse texto culmina triplamente importante. Nós temos 3 pontos importantes aqui. Primeiro, está claro no Novo Testamento que a ressurreição de Cristo foi corpórea. Não é o assunto aqui. Em segundo lugar, está claro no texto que Jesus é representado aqui como o agente da sua própria ressurreição. O próprio Cristo ressuscitou ele mesmo. E o Novo Testamento, nesse caso, fala da trindade, pastor. Não só de Deus o Pai, nem de Deus o Espírito Santo. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo são agentes diretos na ressurreição de Cristo. Efésios capítulo 1, verso 20, fala do Pai. Diz assim o texto, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. Deus ressuscitou a Cristo. Em 1 Pedro capítulo 3, verso 18, fala do Espírito Santo. Diz assim o texto, abre aspas, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. E Cristo diz que ele mesmo ressuscitaria esse corpo. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo são agentes na ressurreição de Cristo. Se na concepção do Senhor, Cristo não era Deus, porque não ressuscitou a si mesmo, quando você chegar em casa, só abre a Bíblia do Senhor em João capítulo 2, verso 19, 20 e 21, que talvez isso vai ser convencido pelo texto e mude de ideia. Em terceiro lugar, a razão para colocarmos o templo do seu corpo aqui fica mais claro assim. A glória do Shekinah, o Shekhinah, embora a palavra Shekhinah, eu estou consciente que não tem na Bíblia, no Antigo Testamento, o máximo que nós temos é a raiz dela, Mishram, que é tabernáculo. Eu estou ciente disso. Que fica muito evidente que ela foi abandonada, essa glória. E agora ela reside em Jesus corporalmente. E eu concluo a minha fala, pastor, mostrando o corroborar de toda a Bíblia. Colossenses capítulo 2, verso 9 diz, bem assim, porque nele habita, verbo katoikei, no tempo presente, habita, continua habitando, ação contínua, toda a plenitude da divindade. Jesus, em João capítulo 2, verso 19, 20 e 21, está mostrando que ele mesmo também é o agente da sua ressurreição, o que refuta diretamente a fala do pastor Cícero, dizendo que ele não se ressuscitou porque ele não era Deus. Então esse texto precisaria ter sido lido pelo Senhor, porque talvez o Senhor não leu na sua Bíblia. E, em último lugar, Colossenses 2,9 corrobora com o que Jesus disse. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. A Bíblia é clara em mostrar que Jesus era completamente homem e completamente Deus. Sobre a minha fala que eu não mostrei, ouça o debate desde o início depois, gente, e vocês vão perceber que o pastor Cícero não conseguiu defender a divindade, que Jesus se esvaziou da divindade. Filipenses não diz isso e nenhum texto bíblico diz isso. Está refutado, meu máximo respeito e eu agradeço a minha oportunidade. Vou encerrar. Ainda bem que você já falou coladinho lá com o Shekinah, que você sabe que não tem. Senão o pessoal vai fazer outro corte aí, depois você... Claro. Na hora, eu falei, mas escapou. Obrigado, pastor Cícero.
Obrigado, Átila, pelo carinho, por aceitar o nosso convite. No próximo debate, nós vamos começar daqui já, tá, Cícero? Fechou. Que eu vi que você já provocou que queria que ele lê, não dá tempo. Não dá nem tempo de ler. A mesma plenitude, ele fala da nossa plenitude em Cristo. Mas Opa, nós vamos... pega a palavra grega lá e a palavra grega cá. Deixa pra próxima. Chega. Nós vamos começar aqui, senão já dá outro debate. O pessoal em casa já tá com sono já. Daqui a pouco é 1h nós estamos aqui, né, no debate. Um beijo, obrigado pelo carinho. Amanhã, se Deus permitir, nós estamos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.